Dantas, sou enfermeira e tenho trabalhado no direito médico e da saúde, porque além de enfermeira sanitarista, eu tenho graduação, sou formada em direito, meu doutorado é em direito público e minha tese foi sobre a judicialização da saúde no âmbito do STF. Por isso, tenho trazido aqui para vocês nesse canal Saúde e Direito temas relevantes no cotidiano da vida dos profissionais de saúde que comunicam com o direito. Nosso tema de hoje é a questão da culpa. Como a culpa no exercício profissional em saúde pode impactar o enredo, a trajetória de um profissional. Por isso, fique comigo e entenda. Muito comumente as pessoas me falam assim: Wilma, não tive culpa. Por que eu estou respondendo a esse processo? Olha, eu não tive culpa nenhuma, eu não me lembro desse dia, desse episódio, eu nem me recordo o dia que eu atendi esse paciente, mas realmente eu atendi, tá no prontuário. Enfim, vamos esclarecer esse tema hoje. A saúde, no meio aí profissional, no mundo do trabalho, ela executa atos ou atividade meio. Claro que aqui eu não vou trabalhar hoje a questão da estética, tá bom? Isso aí pode ser um outro tema, caso vocês queiram. Mas a atividade que nós exercemos no cuidado de pessoas, que muitas vezes a gente chama de clientes ou pacientes, é uma atividade meio. O que significa isso? Eu sempre dou, meus alunos sabem disso, eu sempre falo de um exemplo que é do marceneiro. O marceneiro se propõe a construir uma cadeira. Ao final do processo de trabalho dele, ele tem um produto, que é a cadeira. No nosso caso, ao final do nosso dia de trabalho, de um plantão, a gente não tem um produto. Então, o nosso trabalho, ele é processo. E isso nem sempre é tão bem entendido assim. Principalmente quando, ao final, se tem um óbito, por exemplo. Não quer dizer aí que não houve o trabalho, o exercício profissional feito com base na ética, na prudência, nas boas técnicas. Não necessariamente nós todos, ainda que não profissionais da saúde, sabemos muito bem disso. Entretanto, o próprio luto impacta a família. Tá? E muitas vezes isso vai redundar em alguns questionamentos. Será que aquele profissional de saúde poderia ter feito algo a mais? Será que aquele profissional de saúde deixou de fazer algo importante? Isso também porque nós temos, além dessa questão do caso fortuito, força maior, a gente usa esses dois termos no direito, mas a própria condução da vida, o próprio corpo humano em sua fragilidade, em suas comorbidades, enfim. Nós temos também a questão que é chamada de erro. Muitas vezes se fala erro médico para se referir aos erros de todos os profissionais da saúde, independentemente de ser médico ou não. A doutrina no direito, às vezes, coloca como erro do médico para diferenciar quando de fato esse erro é do profissional médico, mas no meu entender é essa questão do erro. Nem sempre nós temos um erro, de fato, mas essa questão chega aí no judiciário, essa questão chega num processo administrativo, ou muitas vezes num processo ético-profissional, ou ético-disciplinar, na verdade são sinônimos, né? E por isso, você, profissional de saúde, precisa hoje sim compreender um pouco, ao menos, desse mundo das normas, desse mundo do direito, porque caso contrário, você pode incorrer num grande erro, que é qual? Não o erro médico, não o erro do médico, mas o erro de não cuidar da sua profissão. E de repente está afastado, se vê afastado, impedido do seu livre exercício profissional por conta de um caso específico ou de alguns casos, porque você não se atentou a esse tema. Pois bem, já falei aqui que é uma atividade meio, esse é um ponto. Outra questão são as novas tecnologias e o conhecimento que está sempre aí sendo modificado, ganhando novas notas. E aí, se você é profissional da saúde, não se atualiza, corre-se o risco sim de você estar desatualizado, não observando os protocolos mais recentes, e aí sim sua prática pode sim ser questionada. Um outro ponto
também é um maior índice, um maior número de processos da judicialização da saúde. Nós vemos cada dia aí, na prática, mais advogados, né, uma maior divulgação nas mídias, dizendo para o paciente que ele tem os seus direitos. E claro que isso é um ganho, isso não é algo ruim, tá? Pelo contrário, é a sociedade buscando participar, buscando conquistar os seus direitos. Por outro lado, esse conjunto de fatores que eu falei, somado outros que também eu não abordei aqui, leva esse profissional de saúde a ficar num ponto de maior vulnerabilidade. Claro, o trabalho do profissional da saúde é um trabalho crítico nesse sentido. É um trabalho que merece de muito maior reconhecimento pela sociedade. Inclusive, se você que está aí comigo no vídeo não é profissional da saúde, coloque aí como é para você que não é um profissional da saúde ver pessoas, de repente, cuidando do seu ente querido ali numa UTI ou num bloco cirúrgico, né? Um cirurgião, um auxiliar, um técnico de enfermagem ali na sua prática, muitas vezes limpando um vômito, limpando fezes, quer dizer, cuidados que não são fáceis, né? E muitas vezes o profissional de saúde não é tão valorizado assim pela sociedade brasileira e, além de tudo, precisa muitas vezes se defender no conselho profissional, se defender na justiça. E eu não estou dizendo aqui a questão de intenção, né, de um crime praticado usando-se um jaleco branco ou usando-se aí um uniforme, uma roupa, uma veste de profissional ou um diploma. Isso é outra questão que a gente vai entrar sim e que se chama dolo. O crime ele pode ser doloso, né? E quando se fala em dolo, não se está falando de culpa. O dolo é algo com intenção. A culpa, por outro lado, não se fala na culpa de intenção. Fala-se sim de consciência, que é isso? Um ato e de voluntariedade, mas isso em outros termos. Vamos supor que você esteja num estado comatoso, né? Ou vamos melhorar o exemplo, acho que vai ficar mais fácil. Numa recuperação de uma anestesia, né? Num processo cirúrgico ali, e ao retomar a sua consciência, você ainda está naquele efeito ali, né? Pós-anestésico, e você mova a sua mão de forma que você venha ali a alcançar alguém. Isso não vai ser tido como uma lesão corporal, tá? Porque o seu nível de consciência estava rebaixado. Então, nesse momento, você não fala de ato voluntário, ok? Agora, a culpa perpassa por ato ou omissão voluntária. Não estamos dizendo de ato intencional. No ato intencional, você almeja o resultado, por exemplo, o resultado morte. Na culpa, a gente está trabalhando aqui com uma caracterização muito diferente no âmbito jurídico. Pois bem, a culpa, assim como, na verdade, o dolo, ela requer conduta e dano. O que é isso? Uma conduta que tenha nexo de causalidade com um resultado. E esse resultado pode ser patrimonial ou extrapatrimonial. Na saúde, normalmente a gente está falando de algo extrapatrimonial, que também conversa com o patrimonial. Porque vamos lá, se houve um resultado morte ou houve um resultado lesão definitiva, e essa pessoa era um trabalhador, uma trabalhadora, essa pessoa vai deixar de receber. Pois bem, falando já aí de responsabilidade civil pela reparação dos danos. Se fisicamente não houver uma possibilidade de reparar esse dano físico, tem aí por trás também um dano patrimonial. A gente fala de lucros cessantes, os lucros que essa pessoa viria a ter com a sua força de trabalho, e não vai poder, por exemplo, era um taxista, deixou de trabalhar, calcula-se lucros cessantes no direito civil. E tem também aquilo que ela deixou de receber nesse momento em que ela está impedida. Então, tem aquele lucro imediato e tem os lucros futuros.
tudo isso vai ser contabilizado no caso de responsabilidade civil. Então, a gente está vendo aqui de questões patrimoniais e extrapatrimoniais. Extrapatrimonial pode ser alguma questão ligada à imagem, tá? Enfim, é um mundo à parte, é um mundo gigante. Mas vamos voltar aqui para a questão focal desse vídeo. Então, falamos de responsabilidade como obrigação de reparar prejuízo. Isso é responsabilidade. Por outro lado, a gente sabe que para haver responsabilidade, tem que sim haver também observância de alguns requisitos. Falei aí da questão do nexo causal entre a conduta e o resultado, o dano em si. E aí a gente vai ver então que, claro, quem é o autor, quem é a pessoa, quem é o profissional que provocou, que levou a esse dano. O ato, qual ato dele levou de fato também a esse dano? Tô sempre referindo ao dano, tá? E aí esse ato, ele vai ser comissivo ou omissivo. O ato precisa ou de uma ação ou de uma omissão. Cuidado, não é qualquer omissão, é uma omissão dita objetiva, é uma omissão em relação a algo que você teria o dever de fazer. Então não é qualquer omissão, porque senão a gente vai ser responsabilizado por tudo, né? Então, no direito tem todo esse escopo, tem todo esse desenho de se entender que não é qualquer omissão. E aí a gente entra no território da culpa. Então, vamos lá. Culpa difere de dolo. Dolo tem intenção, culpa não tem intenção, mas tem sim consciência. É algo consciente, não é um ato reflexo do corpo humano. E aí, quando a gente fala da culpa, a gente está falando o seguinte: olha, você não tem a intenção de prejudicar, mas você prejudicou. E você prejudicou a partir de 3 elementos dessa culpa. Esse prejuízo decorreu de imprudência, imperícia ou negligência. E aí você vai dizer o seguinte: não, mas imprudência é fácil. Eu não, né, gente? Nem você. Vamos lá. O profissional naquele caso, vamos tratar de uma forma mais impessoal, mesmo sabendo que eu como enfermeira, que você como enfermeiro, como médico, como físio, nós estamos sujeitos sim a agirmos com culpa. Claro que aqui o nosso enfoque é vamos prevenir esse tipo de situação, mas sim temos essa vulnerabilidade. Na imprudência, age-se de qualquer jeito, não tem prudência, como a palavra diz. Na imperícia, que eu comecei a falar logo mais, falta o quê? Perícia. E perícia de que tipo? Perícia, conhecimento, habilidade. Conhecimento científico, habilidade técnica, conhecimento sobre os protocolos, habilidade, destreza, muitas vezes faltou ali repetir, faltou ali realmente ter a destreza suficiente, faltou treinar no manequim, enfim, essa é a imperícia. Na imprudência, age-se de qualquer maneira. Na imperícia, falta conhecimento, falta perícia. Inclusive, há questionamento na doutrina, na jurisprudência, assim, peraí, se um profissional tem uma habilitação, tem um certificado, tem uma residência, como que ele vai ser considerado perito? Seria possível? Pois é, a gente acredita que sim, porque a pessoa pode ter um certificado, uma habilitação, mas não, por exemplo, ao longo de 10, 15, 20 anos de profissão, deixou de estudar, deixou de se atualizar. E aí ele pode agir com imperícia. E aí faltou a questão da negligência. O que seria então ser negligente? Ser negligente é de fato se omitir diante de uma situação em que você teria o dever de agir. Então a negligência perpassa por uma postura de inércia, por uma postura de deixar para lá algo que deveria ter sido visto, ter sido feito. Não só visto, né? Mas ter sido feito, um cuidado que deveria ter sido prestado.
Então espero que eu tenha aí diferenciado de uma maneira didática, se não pode me falar nos comentários que a gente amplia aqui a explicação. Então, agora que você já sabe a diferença entre dolo e culpa, algumas pessoas me falam assim: Wilma, mas não deveria então ser dolo e não culpa, já que eu não tive culpa? Porque a pessoa iguala culpa à intenção. E na verdade, a intenção está presente no dolo e não na culpa, tá? Então, veja bem que tem uma questão aí de senso comum que precisa ser afastada. Agiu então com culpa. Culpa por imprudência, culpa por negligência, culpa por imperícia. Pode juntar mais de um elemento? Pode, claro, às vezes a pessoa pode agir com imprudência, negligência, imperícia, tudo junto e misturado, que é péssimo, né? Mas em como, então, se proteger de tudo isso? E aí eu vou dar algumas recomendações aqui, simples, exatas, entre aspas, mas em outro vídeo a gente aprofunda nelas. Primeiro, atuar de forma preventiva. Saber que tem como sim prevenir, tem como reduzir riscos. Por exemplo, se você observa os parâmetros de atuação para a segurança do paciente, em certa ou em grande medida, você também está vendo a sua segurança profissional. Então, se você registra algo, você teve a conduta e teve o cuidado de registrar, você está ali dizendo que o seu registro qualificado, ele vai te proteger em muitas medidas, em uma gradação grande aí. Porque muitas vezes o profissional executa algo, mas não registra de forma qualificada. Outra coisa, comunicação. O seu paciente, o seu cliente entende o que você fala? Você certifica com ele para ver se de fato ele está te entendendo? Esse gerúndio todo aqui para dizer o seguinte: faça isso, certifique-se, tá? Porque muitas vezes vem questionamento porque o paciente ou o familiar não tem a certeza do que você fez. Outra questão, consentimento. O seu cliente ou a sua família realmente consentiu com aquele procedimento? Tem termos, né, que a gente pode te ajudar a elaborar. Quer dizer, tem um consentimento livre, porque a alegação de que não houve o consentimento para determinada prática, para determinado ato, é muito grave. Então, cuidado com isso. E claro, se atualize sempre, estude. O estudo vai sempre contribuir para que você tenha uma diligência com a sua profissão, tá? Conheça o seu conselho profissional, conheça as normas. Se eu desconheço uma norma, pode acontecer de eu usar ali a rede social e fazer uma propaganda indevida, que não é permitida pelo meu conselho, entende? Então, por hoje, o que eu queria mesmo trazer para vocês foi uma pontinha aí do iceberg acerca da culpa no exercício profissional da saúde ou em saúde. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like. Se gostou também, nos acompanhe no nosso canal e, por favor, deixe seus comentários para que eu saiba temas que você queira que a gente aborde, ou mesmo aqui nesse vídeo, o que não ficou tão claro assim, pode deixar sua dúvida que a gente responde. Muito obrigada e até mais.